Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí à primeira aula, tá? Na verdade, essa vai ser a primeira parte da nossa primeira aula. Eu vou dividir as nossas aulas em vídeos mais curtos para ficar mais fácil para vocês. Eu acredito que vocês conseguem compreender melhor quando a gente faz as aulas um pouquinho mais curtas, tá? E aí eu deixei os exercícios para vocês fazerem, beleza? Tá, e aí a nossa primeira aula aqui é a parte de múltiplos e divisores, tá? Vou falar um pouquinho o que é múltiplo, né? Essa é a nossa primeira parte, beleza? Múltiplo, quando eu falo que um número é múltiplo de outro, quer dizer que ele veio da multiplicação desse número. Então, por exemplo, tá? O número 20, eu escrevi aqui. Número 20, ele é múltiplo de quem? Ele é múltiplo de 1, tá? Porque 20 vezes 1 é 20, então é múltiplo, tá? Veio da multiplicação de 1 por 20. Por 2, de 2, né? Porque 2 vezes 10 é 20. Ele é múltiplo de 4, porque 4 vezes 5 é 20. Múltiplo de 5, né? Porque eu falei, 4 vezes 5 é a mesma coisa de 5 vezes 4. Não a mesma coisa na teoria, mas o produto, né? O resultado é o mesmo. É múltiplo de 10, porque 2 vezes 10 é 20, eu já tinha até falado, e múltiplo de 20. Ou seja, todo número, ele sempre vai ser múltiplo de 1, e sempre vai ser múltiplo dele mesmo, tá certo? Coloquei aqui no cantinho, então, as operações que eu falei, né? Beleza? Sem sofrimento, tá? Tenho duas observações pra gente, tá? A primeira observação, todo número é múltiplo dele mesmo. Eu acabei de falar isso, né? Mostrei lá pra vocês, tá? Então, pensando na definição, coloquei esse exemplo aqui pra gente. Olha só pra você ver. O 6 ele é múltiplo de 1, de 2 e de 3. E de 6, né? Porque é múltiplo dele mesmo. Porque 6 vezes 1 é 6. Porque para que eu multiplique um número por 1 para dar 6, tem que ser 6. Então, o número sempre vai ser múltiplo dele mesmo, tá? A segunda questão é que nenhum número pode ser múltiplo de 0. Tá? Mas o 0 é múltiplo de todos os números. Aí você fala, como assim? É só pensar. Olha só. 3 vezes 0 é quanto? 0. Então 0 está sendo múltiplo de quanto aqui? De 3. De 3 por quem? Por 0. Esse número sempre vai ter que ser multiplicado por 0 para que o resultado seja 0. Tá? Então, nenhum número pode ser múltiplo de 0 exatamente por isso. Porque se eu multiplico qualquer número por 0, o resultado é 0. Então, 3 vezes 0 é 0, 7 vezes 0 é 0, 12.346 vezes 0 é 0, né? 3 vezes 9, 27. Se respondeu 0, errou, beleza? Não pensa na sequência, pensem sempre de forma lógica. Preste atenção no que está fazendo, beleza? Tá, e aí a grande pergunta, como é que eu vou descobrir se um número é múltiplo do outro? É só você pegar o maior, dividir pelo menor, tá? Se a divisão for exata, ou seja, o resto 0, a divisão é exata. Sendo a divisão exata, um número é múltiplo do outro, porque veio da multiplicação, tá? Então, eu escrevi aqui pra gente. Nossa, que bonito como é que veio. Basta dividir os dois números. Sempre o maior dividido pelo menor. Se a divisão for exata, ou seja, o resto ser 0, né? O número maior é sim múltiplo do número menor. Se a divisão não for exata, um não é múltiplo do outro. Sempre o maior em relação ao menor, tá? Então, coloquei esse exemplo pra gente. Eu quero saber se o número 72 é múltiplo de 6, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir. Como é que a gente vai dividir? Pelo algoritmo da divisão, né? Então, eu coloquei aqui pra gente já, para ficar mais fácil. Tá? E olha só para você ver, 72 dividido por 6 deu 12 e o resto foi 0, porque 12 vezes 6 dá exatamente 72, então a gente não tem resto. Se a divisão é exata, então 72 é múltiplo de 6, tá? Não tem jeito do número menor ser múltiplo do maior, sempre pensando nos números naturais, beleza? Como a gente já tinha combinado lá nas nossas aulas. Pois bem, então, agora a gente já consegue definir o que é um múltiplo. Tá? Então, eu repeti a pergunta, tá vendo? Né? O que é múltiplo? Tá? Então, agora, matematicamente falando, tá? Generalizando a coisa, um número natural, A,
é múltiplo de um número natural B, os dois não nulos, ou seja, nenhum dos dois sendo zero, se A for divisível por B. Beleza? Divisível quer dizer que dá para dividir. Ah, então quer dizer que se eu dividir e o resto é zero, é múltiplo. Tá? Então vamos pensar aqui rapidinho. O número 270 é múltiplo de 16? É só eu dividir, né? Se eu dividir 270 por 16 e o resto for zero, é múltiplo. Eu já sei que não, tá? Porque se eu dividir, o meu resto deu 14. Olha, então se o resto é 14, não é zero, então a divisão não é exata. A divisão não sendo exata, 270 não é múltiplo de 16. Beleza? Tá. E aí, na nossa próxima parte da aula, para não ficar muito extenso, nós vamos ver essa parte aqui, ó, relação fundamental da divisão, tá? Então, nós vamos parar o nosso vídeo aqui. Na nossa próxima aula, tá? Daqui a pouquinho eu já vou postar os vídeos todos juntos para vocês. Eu só vou dividi-los para ficar mais fácil, tá, a compreensão de vocês. Então, vocês vão assistir a aula de múltiplos, que eu só falei sobre múltiplos, e aí vocês vão tentar resolver os exercícios que eu deixei lá para vocês. Ah, professor, tive dúvida? Me procura lá no nosso Classroom que a gente resolve os exercícios. Depois eu vou postar também, é lógico, as nossas correções. Tá joia? Grande abraço para vocês.